Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Continuando a meditar na palavra de Deus, estamos em Romanos, no capítulo 6. Eu vou ler este capítulo na Nova Bíblia Viva. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O tema deste capítulo é: nós somos libertos do poder do pecado. Então nós, que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte, na morte de Cristo Jesus. No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai, com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitarão como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo amante do pecado não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Nosso corpo não precisa mais ser escravo do pecado. Nós é que decidimos. Jesus já nos libertou. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua nova vida. Cristo morreu de uma vez por todas, a fim de acabar com o poder do pecado, e agora vive para sempre em contínua comunhão com Deus. Portanto, considerem-se mortos para o pecado, enquanto, por outro lado, estão vivos para Deus em Jesus Cristo. Não deixem que o pecado controle esse corpo mortal de vocês. E não cedam aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de injustiça. Antes, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sob a graça de Deus. Vocês podem escolher o pecado que leva à morte, ou então a obediência que leva à justiça. Agora, libertos do pecado, vocês podem escolher o pecado que leva à morte, ou então a obediência que leva à justiça. Aquele a quem vocês mesmos se oferecer, este será o seu senhor, e você será escravo dele. Mas graças a Deus que vocês, embora antigamente estivessem escolhidos ser escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração ao ensino que Deus lhes entregou. E agora estão livres do velho senhor, o pecado, e tornaram-se escravos do novo senhor, a justiça. Tal como vocês costumavam ser escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim também agora é preciso que vocês se deixem escravizar pela justiça, que leva à santidade. Agora, vocês estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E entre os benefícios que ele dispensa a vocês, está a santidade, cujo fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Te bendizemos, Pai, pela tua palavra santa e bendita. Minha amada, meu amado, tendo em vista que morremos para o pecado, como é que podemos continuar vivendo nele? Quando fomos batizados, fomos mergulhados na água e depois fomos tirados da água. Pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos, agora nós também podemos viver uma nova vida, a vida da ressurreição.
Nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Para quê? Para que o pecado não tenha mais poder sobre a nossa vida. Deixamos de ser escravos do pecado, ele não nos domina mais. Só pecamos se decidimos pecar. Só pecamos se permitimos, gente, que o pecado tome conta de nós de novo. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder que o pecado tinha sobre nós. Uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ele morreu para quebrar o poder do pecado. Portanto, considerem-se mortos para o poder do pecado sobre as suas vidas e vivam para Deus em Cristo Jesus, pelo poder do seu Espírito Santo, que fortalece a você e a mim para vivermos em obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Não deixem que o pecado reine sobre o corpo, cedendo aos desejos pecaminosos. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor. Cristo te libertou. Vocês se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer. Escolheu obedecer o pecado, se torna escravo do pecado de novo. Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Justiça é um comportamento correto segundo a vontade de Deus. Justiça é obediência aos mandamentos de Deus. Deus que te criou e criou a mim, Ele é que sabe o que é bom para nós. Os mandamentos dele são para que a gente atinja o verdadeiro objetivo da vida. Os mandamentos de Deus são para a nossa verdadeira felicidade eterna e também aqui na terra. Nós podemos escolher ser escravos do pecado ou obedecer a Deus, obedecendo aos seus mandamentos, vivendo uma vida de justiça. Graças a Deus, vocês agora obedecem de todo o coração ao Senhor. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Deus nos salva e nos deixa aqui na terra para fazer a sua vontade, não mais a nossa. Então, o apóstolo Paulo diz que nós nos tornamos escravos da justiça que vem de Deus. Obedeceu aos mandamentos de Deus, você está vivendo em justiça, vivendo conforme a vontade de Deus. Então, ela que domina sobre você. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Aceitamos Jesus como nosso Salvador, nosso espírito, inteiramente santificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nascemos de novo em nosso espírito é santo, mas nossa alma não, nosso corpo também não. Nossa alma e nosso corpo ainda têm os desejos antigos, então nós é que devemos decidir. O pecado não mais domina nossa vontade, nossos desejos e nosso corpo. Só domina se você permitir. Só domina se eu permitir. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Portanto, devemos viver de forma agradável a Deus. Devemos nos entregar como escravos à vida de justiça em obediência aos seus mandamentos, para nos tornarmos santos na alma e no corpo. O espírito já é santo, a alma precisa se tornar santa. O que você pensa, o que você sente, o que você deseja, aquilo a qual você se entrega, precisa ser segundo a vontade de Deus, precisa ser santo. Devemos nos entregar a um comportamento correto, à justiça de Deus, obedecendo aos seus mandamentos, para nos tornarmos santos também em nossa alma e em nosso corpo. Amada e amado do Senhor, agora vocês estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Vivem agora para obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir a sua vontade. Agora vocês fazem aquilo que conduz à santidade e que resulta na vida eterna. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual eterna, a separação eterna de Deus. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Esta vida eterna começa aqui, quando nos decidimos a obedecer à palavra santa e bendita de Deus, pelo poder do seu Espírito, que nos capacita para tal. Sejamos santos, porque Deus é santo. E porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Seja santo, porque o teu Deus é santo.